o desafio Vim Te Mudar, ele tem um objetivo principal de fazer com que você entenda um pouco da sua história e comece a trazer essa sua história para o agora, para o hoje. Porque o que acontece na maioria das vezes? A gente quer viver com as culpas do passado e viver com as preocupações daquilo que vai acontecer no futuro. Então, o tempo todo a gente tá ou pensando com tudo aquilo que eu trago do meu passado, ou pensando com tudo aquilo que eu vou viver no meu futuro, aquilo que eu quero para o meu futuro. E é aí que está o X da questão quando a gente quer mudar um hábito, quando a gente quer mudar algo que está nos incomodando aqui no presente. Dentro desse livro, a gente traz uma abordagem para entender a autorresponsabilidade. A questão da autorresponsabilidade é quando eu entendo que o que eu estou vivendo agora, nesse presente, eu sou o único responsável por tudo isso que aconteceu, por todo esse resultado que eu tenho. Não culpando o meu passado e não ficando preocupado com o meu futuro. Só que, como eu falei na semana passada, dentro da nossa mente, no natural, o nosso cérebro humano, existe um turbilhão de pensamentos. E esses pensamentos que fazem com que a gente se sabotem. Então, o que eu quero falar aqui sobre a autossabotagem? Autossabotagem, o que acontece? Ela é um pensamento. E simplesmente isso. Vocês precisam entender que quando eu tenho esse pensamento de autossabotagem, a decisão em abraçar esse pensamento e ficar com ele comigo é minha. Então vai vir um pensamento na sua mente e esse pensamento ele é produzido automaticamente pelo seu cérebro e você tem que entender que o seu cérebro está aqui e você está aqui acima do seu cérebro. Você que precisa assumir o controle da sua vida. E é isso que a gente traz aqui dentro da autorresponsabilidade. No poder da autorresponsabilidade, a gente traz uma abordagem, na verdade, quando eu falo a gente, eu estou falando coaching integral sistêmico, que é uma metodologia que ela é baseada pelo Dr. Paulo Vieira. Então, se vocês ainda não tiveram a curiosidade nessa segunda semana de entender um pouquinho do que eu estou trazendo aqui para vocês, dá uma pesquisada, tem uma palestra no YouTube, Dr. Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade, onde ele traz a abordagem desse livro e toda essa metodologia, ela é uma metodologia do coaching integral sistêmico. Por que é o coaching integral sistêmico? Porque a gente entende que toda a nossa vida, ela precisa ser integral e ela precisa ser sistêmica. Por que ela é integral? Porque a gente está trabalhando com você, corpo, que quer emagrecer, com você, cérebro, que tem um comportamento normal, um comportamento natural. Nosso cérebro humano ele tem um comportamento natural de produzir vários pensamentos, de produzir medo, de produzir alegria. Esse é o nosso cérebro, através daquilo que está acontecendo no nosso ambiente. E por que ele é sistêmico? Porque a gente entende que a vida ela é sistêmica. Se você olhar para uma árvore, se você olhar para o que está acontecendo lá fora, se você olhar para os animais, né, que são inconscientes, a nossa diferença entre os animais é que nós somos conscientes, e é aqui que eu quero chegar, na sua consciência, onde você está acima do seu corpo, dos desejos do seu corpo, porque os desejos do seu corpo são naturais, são produzidos pelo seu cérebro. Aí voltando aqui para a autossabotagem, quando eu tenho um pensamento de autossabotagem, é eu que vou decidir. Tá aqui o pensamento, autossabotagem. E eu estou aqui de frente com um pensamento autossabotagem. E eu quero que vocês aprendam a olhar para esse pensamento e decidir. Eu vou abraçar esse pensamento, eu vou entender que ele é um pensamento e que eu posso só olhar para ele e decidir o que eu faço com ele. E na maioria das vezes, o principal que você tem que fazer é soltar esse pensamento. Agora que eu estou falando, e isso eu vou falar muitas vezes, mas nesse momento que eu estou falando com você, está vindo um turbilhão de pensamentos na sua mente. E é você que decide. Eu pego esse pensamento,
ou eu solto esse pensamento? Eu olho para esse pensamento, identifico ele, aí eu pego ele ou eu deixo ele passar, eu solto esse pensamento. Então eu estou falando, se um cachorro latir lá fora, se passar uma moto, se passar um avião sobre você, o seu pensamento, o seu cérebro vai trazer um pensamento sobre isso. Ah, esse cachorro que latiu lá fora é o meu cachorro? Não é? E aí você precisa aprender a decidir. Pega o pensamento ou eu deixo esse pensamento soltar. Solto esse pensamento. Então, o que eu quero que vocês aprendam, né? Dentro desse pensamento, você aprender a identificar e decidir. Esse pensamento de autossabotagem, eu não vou caminhar hoje, eu não vou fazer atividade física, do tem certeza, eu vou comer esse doce ou eu não vou comer esse doce. Então, esses são os tipos de pensamentos. Ah, preciso comer um doce, é um pensamento. Aí você tem que assumir o controle. Eu pego esse pensamento, ou eu identifico esse pensamento e vou refletir sobre esse pensamento. Peraí, por que eu quero comer um doce? Ah, eu quero comer um doce porque eu sofri uma mágoa pela manhã. Ah, mas por que eu sofri essa mágoa? Ah, eu sofri essa mágoa porque eu provoquei isso ou porque aconteceu essa mágoa. Aí você vai entender que você está dando um significado para essa mágoa usando o doce como uma fuga. E quando você começa a entender quando isso aconteceu, quando que foi na minha vida que eu peguei uma mágoa e eu supri ela com a alegria do doce. Isso foi uma fuga emocional. E é aí que você começa a entender a sua história. E é por esse caminho que eu quero te levar. Você entender dentro da sua história aonde foi que você deu um significado para esse doce. Porque comer o doce está tudo bem. Agora, quando você come o doce descontrolado, quando você come uma comida descontrolada, ou quando você não entende a importância de ter mais saúde, de ter mais qualidade de vida, existe algo que está dentro do seu inconsciente. Ou vai ser algo que é o natural, que é o seu cérebro, ou é algo que ele deu um significado pelas experiências que você viveu na sua vida. Aquilo que você viu, aquilo que você ouviu e aquilo que você sentiu foi dado um significado. E esse significado, ele precisa ser tratado. Se ele está sendo usado hoje como adulto, como a fuga para uma comida, a fuga para não fazer atividade física. Por que, Wilton, fazer atividade física? Atividade física, ter uma alimentação saudável, ter hábitos saudáveis são naturais para que você tenha mais qualidade de vida, para que você viva mais. Daqui a 20 anos, se você continuar fazendo tudo que você faz hoje, como que você vai estar daqui a 20 anos? E isso para mim é o mais importante dentro dos meus programas. É que vocês entendam que eu preciso entender que eu não preciso emagrecer. Emagrecer vai ser uma consequência de novos hábitos, de novos comportamentos, de novos pensamentos. E é aqui que entra a chave. Quando eu pedi para você colocar lá o tem certeza pela sua casa, colocar a caixinha de vitória, colocar o compromisso que você fez com você mesma, com o seu desafio, o que a gente está mostrando para sua mente? Que você está assumindo esse controle. E esse controle ele depende de você a partir de 4 gatilhos. E tudo começa no seu pensamento. Aquele pensamento que você identifica de autossabotagem, se você solta ele, você vai ter um novo sentimento. Um sentimento de, poxa, eu consegui vencer o doce, eu consegui vencer a lata de leite condensado. Aí eu começo a criar esse pensamento de vencedora, da Mulher Maravilha, eu começo a me ver no meu mural da vida extraordinária, naquilo que eu quero conquistar, isso vai produzir em mim uma série de sentimentos novos. E esses sentimentos novos é o que vai me produzir energia para ter um novo comportamento. E a partir desse novo comportamento, eu começo a me retroalimentar.
talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, mas é um círculo que você vai fazendo de pensamentos, sentimentos, comportamentos. Esse comportamento faz com que eu tenha novos pensamentos. Então, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que quando ela foi fazer atividade física, a maior dificuldade dela foi realmente o corpo estava dolorido. E o que acontece ali? É natural, vai vir aquele pensamento. Não vai fazer atividade física, o seu corpo está dolorido. Você fez atividade física nos últimos 3 dias, deixa para amanhã. São um monte de pensamentos que vai vir. O que você precisa fazer? Sair, ter uma visão de fora e olhar para esse pensamento. Por que esse pensamento está aqui? Olhar para o seu corpo. Realmente eu estou com dor? Realmente eu posso, ao invés de correr, eu fazer algo mais leve? Ao invés de fazer 15 minutos, eu fazer 3 minutos, 5 minutos? Ah, eu tomei essa decisão. Ah, então eu vou fazer mesmo o corpo tá falando que está com dor. Quando eu tomo essa decisão, eu soltei aquele pensamento. E eu tomo a decisão de fazer a atividade física sim. E eu vou fazendo atividade física. No momento da atividade física, quais são os tipos de pensamentos que eu vou produzir ali? Poxa, eu estava com dor, eu consegui. Ou, nossa, realmente está doendo, eu vou diminuir. Aí eu começo a analisar aqueles pensamentos. E aqueles pensamentos vão produzir em mim sentimentos. E esses sentimentos que vão determinar. Puxa, como eu tô forte hoje. Agora sim eu tô me sentindo mais forte, tô me sentindo mais animada, tô me sentindo com mais disposta, porque eu fui lá e fiz atividade física. Esse sentimento é que faz com que eu tenha novos comportamentos relacionados a isso. Porque a próxima vez que eu for fazer atividade física, vai vir de novo esse pensamento. Você está com dor. Só que você vai lembrar, o seu corpo vai te lembrar daquela vez que você deu, que você não aceitou esse pensamento. E isso aconteceu comigo há dias atrás, né? Em fevereiro eu estava correndo e eu tropecei e eu machuquei o meu pé. E machuquei mesmo, não fraturou, mas eu machuquei, ficou inchado. Aí eu fiquei 3, 4 semanas, foram 4 semanas sem correr. Quando chegou na 4ª semana, eu tinha feito, eu sabia que não estava quebrado e já tinha passado o efeito, o inchaço. Então, estava andando normal, mas estava dolorido. Agora, chegou na 4ª semana, eu falei, ou eu tomo uma atitude, porque esse é o meu corpo, ou eu faço além daquilo, assumo o controle, ou eu aceito. E é aqui que está a chave. Quando você aceita, você vai ficar aí prostrada no sofá, você vai aceitar todos esses sentimentos de mágoa, de angústia. Você vai começar a se, não entupir, desculpa a palavra, mas você vai começar a se encher com todo esse tipo de sentimento negativo, que é o exercício que eu passei hoje. Quais são os sentimentos negativos que você tem em relação a você mesmo, em relação ao emagrecimento, em relação... É muito importante você identificar, você ter a consciência desses sentimentos, essa lista de sentimentos. É muito importante você ter a consciência disso. Porque a partir daí, amanhã tem o exercício de amanhã, você vai aprender como fazer com tudo, o que fazer com tudo isso, né? Mas isso é consciência, por isso que é um emagrecimento consciente, porque você está fazendo a coisa para si mesmo, você está entendendo o seu processo. E para a gente finalizar aqui, eu falei para você dos 4 gatilhos: pensamento, sentimento, comportamento e o hábito. Então, é aqui que a gente está trabalhando dentro do 20 Mudar. Quais são os tipos de pensamentos que você tem? Quais são os tipos de sentimentos que você tem que te levam a comportamentos? Então, identifica o seu pensamento, analisa ele e se ele servir para você, você pega. Se ele não serve para você, você solta. E como eu falei na última semana, todo pensamento que for negativo, você vai abraçar ele. E quando você abraça ele, ele produz uma série de outros pensamentos negativos. Já aconteceu com você. Vai dormir, deita, né, para dormir, preocupada com o que vai acontecer no outro dia. Você não vai conseguir dormir. Se você não soltar esse pensamento, ele vai produzir uma série de outros pensamentos
e vai passar 1, 2 horas. Quando isso acontecer, levanta, dá uma respirada e volta para a cama e não pega mais esse pensamento. Ele veio, você olha para esse pensamento, aceita ele porque ele é um pensamento e solta, porque aquele momento é o momento de você dormir. Esse momento é o momento de eu descansar. Tchau, pensamento. E ele vai fazer o círculo, talvez ele volte novamente. Tchau, pensamento. Não é isso que eu quero refletir nesse momento. E é fácil? Não é fácil. Mas é simples quando você começa a praticar. Os exercícios que a gente está passando aqui dentro do 20 Mudar é para que você comece a praticar esse processo desses 4 gatilhos, dessas 4 engrenagens do emagrecimento. Pensamento, sentimento, comportamento e o hábito. Então, para a gente fechar aqui, pensamento me leva a um sentimento. Esse sentimento ele vai dar um comportamento para mim, ou eu fico deitada, ou eu faço atividade física. Esse comportamento vai se transformar no meu hábito, a partir do momento que eu vou fortalecendo ele com novos pensamentos sobre aquela atitude que eu tive, que vai me levar a um novo sentimento e repito o comportamento. É esse ciclo, por isso o acordar 30 minutos mais cedo, por isso fazer 15 minutos de atividade física diária no mínimo, por isso fazer uma leitura de um livro, você está educando a sua mente, mostrando para ela que tudo aquilo que você não tinha controle, agora você tem. E na hora que chegar o doce, você vai falar, poxa, eu tive o controle de fazer atividade física, eu tive o controle de manter uma alimentação saudável, eu tive o controle de seguir uma semana detox. Agora eu vou perder para um doce? Eu vou perder para isso? Eu vou perder para essa coisinha? Você vai estar muito mais fortalecida. Você vai ver realmente a sua Mulher Maravilha renascendo, né? Ressurgindo ali naquele momento. É essa a proposta para você. E agora eu vou fazer um exercício aqui com a Cláudia e você não está participando ao vivo, não vou deixar esse exercício gravado para você, tá ok? Mas, dúvidas que você tiver, dificuldades que você tem na leitura aqui do livro, dificuldades que você tiver na aplicação dos exercícios diários, você chama o suporte, o suporte vai te trazer até mim, ou você me chama direto no grupo, ou você chama o Léo, que a gente quer caminhar junto com você. O objetivo é esse. Que nesses 20 dias você tenha uma nova consciência do que é emagrecer, e é algo que talvez você nunca tenha visto antes, mas pode ser algo que você já tenha visto, e quando você revê essa metodologia, você começa a ter uma nova visão. Tudo o que acontece no agora. Então deixa o seu passado, não se preocupe com o futuro, e traga a sua mente para o agora.